Bom, boa noite a todos. Como ele falou, meu nome é Cristiano Kilter. 23 anos de casado, aprendendo algumas coisas no decorrer desses 23 anos, onde Deus tem falado para mim, não fica quieto. Começa a falar isso que você vivencia, porque tem mais gente precisando disso. Então vai ser um pouco de testemunho aqui, vou contar algumas histórias minhas. Mas antes de começar, eu queria medir a febre aqui. Quantos solteiros nós temos aqui? Bastante. Tem tempo ainda, galera. Dá tempo. Casados de 0 a 5 anos, mais ou menos. Lua de mel, beleza. De 5 a 15. E de 15 a Deus me ajude? Maioria. Beleza. Eu escutei algumas coisas aqui antes de começar aqui, do tipo... Poxa, a gente vai ter, então, aí uma receita de bolo para dizer quem manda em casa? Amigo, batalha perdida é essa. Não tem jeito. Os novos ainda que não são casados e os de 5 anos que acham que vão mandar em casa, dá não, cara. Entrega, relaxa. Não vai ser assim. Porque hoje a gente não vai falar sobre a parte de mandar. É algo mais sensível, é sobre liderar. É diferente. Deixa mandar em casa, deixa lá. Não compra a briga, escolhe a briga que você quer entrar. Mas como que a gente lidera as mulheres que cada vez vêm sendo mais fortes, não só no mercado de trabalho, mas que, por consequência, elas irem ao mercado de trabalho, irem à luta, e muitas vezes cumprir ou cobrir um buraco que a gente, como homem, está deixando, vem para casa com uma carga desse mercado de trabalho que ela mata um leão por dia lá e depois vem matar mais 2 em casa. Então, como que a gente pode fazer isso e liderar essas mulheres fortes que estão vindo nessa geração e nas outras gerações, com certeza, cada vez mais? E eu quero falar algumas coisas sobre isso. Eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, nem estou nervoso, está tranquilo. Mas, antes, eu queria te montar um cenário daquilo que foi, daquilo que vivenciei, para você entender um pouco por que eu cheguei aqui depois de 23 anos, podendo falar um pouco sobre isso. Sou um cara, que nem eu falei, casado com a Cris, tenho 2 filhos, um de 20 e um de 15. Venho de uma família relativamente classe média alta, com uma vida boa. Graças a Deus, meu pai me deu muita possibilidade de estudo, muita possibilidade... Estudei nas melhores escolas, me mandou para fora para estudar, tinha a minha mesada... não tinha que matar o leão de cada dia, graças a Deus, nunca precisei me preocupar com o sustento deles, dos meus pais, nunca precisei ajudar em casa, enfim. Mas, graças a Deus, meus pais tiveram a sabedoria derramada de Deus, mas eles me ensinaram a força do trabalho e a importância do trabalho muito cedo. Então, a partir dos 13, 14 anos de idade, meu pai já falou, sai do sofá, vamos embora, office boy, e começou ali a me ensinar muita coisa nessa vida de trabalho, e eu agradeço muito a Deus por isso. E, por um outro lado, no outro campo de batalha, mentira, no outro lado está a minha esposa. Minha esposa também vem de família rica, teve uma infância maravilhosa, vida de princesa, mas, por algumas coisas que aconteceram durante a adolescência dela, o pai dela foi lá e cortou a grana dela. Falou, chega, não dá mais, cortou a grana. E, a partir dali, nasceu um gosto pelo trabalho nela muito forte. Ela teve que ir atrás do dinheiro, ela teve que ir para sustentar aquelas coisas que ela queria na adolescência. Ela correu atrás, foi vender Avon, batom, não sei o que lá. Começou a ter uma vida... gostou, virou workaholic, gostou da coisa do trabalho. Tempos depois, aí vira a chave, meu sogro quebra bonito, vende muitas coisas do que ele tinha, quebrou. E aí ela passa a ter nos ombros a responsabilidade de sustento da família, tanto do pai e da mãe, como o próprio dela. Fazia faculdade, queria fazer MBA e se virava, ia correr atrás do carro que comprou. Enfim, ali saía de casa às 7 horas da manhã, 8, 6 horas da manhã, voltava às 11 horas da noite, meia-noite, e ali você começa a entender um pouco da geração quando eu me apaixono por essa mulher, e a gente casa, e a gente vai viver debaixo do mesmo teto. E aí? Ali eu tinha uma mulher extremamente forte e eu tinha o cristianismo no meu coração falando, é você o homem da casa.
Você precisa ser um homem da casa. Como é que você vai ser o cabeça da casa? E aí a gente começou a andar aí na caminhada com Deus e aprendi algumas coisas. Vamos lá. Mandamento, né, que fala: mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de tudo, o homem é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Coríntios, principal mandamento. Você tem sido a cabeça da casa? Começa por aí. Como é que você tem sido a cabeça da casa e como é que você lidera ou é a cabeça da casa num ambiente onde a sua esposa vem nesse contexto, e aí você coloca o teu contexto aí, tão forte assim. Que postura que devemos ter para poder ser o cabeça da casa? E aqui eu coloco 3 P's para vocês. É um guia? Beleza, é um guia. Tem muito mais. Acho que para falar aqui em 30 minutos que o Marcelinho me deu, eu vou falar um pouquinho mais, mas é algo que você já pode tomar para você e você partir por aí. Primeiro, o homem tem que levar para dentro da casa o propósito daquela casa. Propósito do reino de Deus para aquela casa. Cris, mas é difícil eu descobrir o meu propósito. Já é punk você descobrir o seu próprio propósito de vida, daquilo que Deus quer que você faça, daquilo que você quer, onde quer que você trabalhe. Mas, amigo, a cabeça da casa é isso. É você descobrir o propósito da tua casa e integrar isso na tua casa. Não importa o que os outros falam. Importa aquilo que você, diante de Deus, começa a trilhar e colocar dentro da tua casa para ter um propósito. Segundo, provisão. Esse é punk. Provisão, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é de responsabilidade do homem a provisão dentro de casa. É de responsabilidade do homem a provisão dentro de casa. A minha esposa se tornou uma executiva de sucesso, uma empresária de sucesso, e por muitas vezes eu encarei dentro de casa, e eu vou te falar que dentro desses 23 anos, 80% pelo menos, o meu salário menor que ela. Como é que você trata isso? Como é que você vive com isso e como é que você transforma isso dentro de casa a ponto de você ter que ser um homem o cabeça da casa? Como é que isso funciona? Eu aprendi algumas coisas nesses 23 anos que eu espero que eu possa passar para vocês e vocês não terem que passar 23 anos nessa caminhada. Primeira coisa, e por último, dos 3 P's, proteção. Você tem que levar proteção para a sua casa, para os seus filhos, para a sua mulher, e ela tem que se sentir protegida. E, além de proteção, desse sentimento de proteção, ela tem que confiar. O sentimento de confiança tem que ser predominante ali dentro. É essencial, não tem como. Esses 3 P's talvez sejam a base de você ter ali e começar uma postura de liderança dentro da tua casa. Tá? Mas e o que mais que eu tenho que fazer? Como é que eu pego uma esposa forte dessa maneira e consigo começar a liderar ela e trazer alguns conceitos para ela? Primeira coisa que eu acho que eu tenho que trazer para vocês, ou uma das primeiras, é que você tem que vivenciar Efésios 5, de 25 a 23, a 33. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificando pelo lavar das águas mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Pois somos membros do corpo. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Paulo falando isso, hein? Nem ele entendia. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.
Demorou um tempo para entender. Essa figura de linguagem é um pouco difícil. E aí, com o decorrer dos anos, eu gosto muito da versão da mensagem da Bíblia. E olha só a versão da Bíblia, a mensagem, o que ele traz para a gente, como ele simplifica isso para nós, pelo menos o que está escrito. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa. Começou a ficar difícil. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Olha, traz isso para a tua realidade ali dentro da tua casa, você e tua esposa. Extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. E é assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso, alimenta-o, cuida dele, e é assim que Cristo nos trata. Nós, que somos uma igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar da sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério, nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo que Cristo trata a igreja. Isto mostra como o marido deve tratar a esposa, ou amá-la, ao amá-la. Está amando a si mesmo. E a esposa? A esposa deve tratar o marido com todo o respeito. Quando você vai estudar um pouco mais essa palavra a fundo, a parte do e a esposa, praticamente a esposa passa a te respeitar, passa a ter uma submissão a você em Cristo. Mas você tem que fazer tudo isso. É uma via de mão dupla. Se você não vivenciar isso e mostrar isso dentro de casa, começa a ficar difícil de você querer ter uma esposa dentro de casa submissa, que é um tema muito mais complicado quando a gente fala de submissão na mulher, mas submissa à luz da palavra de Deus e de Cristo. E para você liderar em casa e ter sucesso em casa, a submissão dela é muito importante. Mesmo que ela venha com a bagagem de uma mulher forte de fora de casa. Então, você terá uma liderança sobre a casa quando sua esposa entender o papel de submissão em Cristo. Tá, Cris, como é que eu faço isso? Se vira. Na boa. Se vira. É teu papel. É papel do homem, é o papel do cabeça da casa. Ela tem que entender qual que é o papel dela dentro de casa. Vai atrás, busca ajuda. Traz ela aqui para fazer Mulher Única. É um curso sensacional para fazer. Coloca ela à luz de Cristo, dá exemplo para ela. Seja exemplo dentro da sua casa, que isso vai começar a acontecer. Ah, Cris, você fala isso porque você não conhece a tua esposa. Cada um tem esposa dentro de casa que merece. Mas, enfim, por que é da sua responsabilidade ensinar isso para ela também, além de você ser cabeça da casa? Por quê? Porque Deus sempre te cobrará sobre as coisas que acontecem com a sua esposa. Sempre te cobrará sobre isso. A gente tem um exemplo aí de Adão, depois de pecarem, vem Deus falar com eles. Lembra? Depois de comer a fruta, vem Deus e fala: quando escuta o som do Espírito passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno, mas o Eterno chamou o homem. Ele não chamou a Eva. Ele chamou o homem. E aí ele pergunta: onde você está? E ali começa uma cobrança perante o homem sobre aquele casal. É de tua responsabilidade. Uma vez, em São Paulo, um pastor falou para mim assim: Cris, você escolheu a Cris para casar, ótimo. Vocês foram para o altar, Deus abençoou, e quando Deus te abençoou, Ele te deu ela de presente. Antes, o cuidado era dele, agora é teu. Só que é o seguinte: um dia você vai ter que devolver ela. Você vai ter que devolver ela, e qual vai ser o estado que você vai devolver essa esposa perante Deus? Você vai devolver ela um trapo? Um caco espiritual?
um caco emocional, ou você vai devolver uma mulher, uma esposa plena perante Deus, uma mulher e esposa plena perante o Senhor? Eu vou te falar que essa frase perdurou na minha vida, até hoje perdura, evitando algumas brigas dentro de casa, e eu posso dizer com certeza que evitou o meu divórcio já. Porque teve algumas vezes que eu quis jogar ela pela janela, básico, que eu quis jogar ela contra a parede, básico, mas aí, quando o amor deixa de existir, tem que vir o temor a Deus. E aí é quando ele começa a agir. E é esse tipo de frase que eu escutei no passado que fala assim, pô, não dá para eu devolver assim. Eu vou ter que me virar e me ajuda aí, Deus. Me ajuda agora, porque eu não tenho a menor vontade de conquistar novamente, de fazer funcionar e fazer dar certo. Como é que eu faço? E também tem, ainda em Gênesis, a palavra de Deus falando. E ele disse à mulher, depois de comer a fruta do pecado, enfim, a gente sabe quem foi o culpado, não quero dizer nada, mas multiplicarei suas dores no parto, você dará à luz seus filhos em meio às dores, você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. Ali começou a história do ser a cabeça. Não é de quem manda em casa, é do ser a cabeça. Ele vai governar. O que você entende? Qual que é a responsabilidade hoje dos governantes sobre os governados? Outra história que eu tenho para contar para você, que literalmente, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, minha esposa decidiu parar de trabalhar. Foi um baque para a gente lá em casa, porque financeiramente ia complicar demais. Mas ela tinha sentido no coração que já não era mais a parte dela de estar trabalhando e de estar no mundo corporativo. Ela era, então, diretora de um grande grupo da Demilar, diretora de marketing, muito bem estabelecida, muito bem conhecida no mercado, e Deus começa a colocar no coração, não é por aí, teu propósito não é esse, chega. E ela começa a ter esse conflito de propósito, não quero mais, quero ir cuidar da minha irmã que está doente, quero talvez fazer algo pelo reino, quero trabalhar, e essa briga entre ela e Deus ficou 6, 7 meses aí dela tem toda uma responsabilidade, né? Você tirar uma parte do orçamento familiar é complicado. Mas eu já tinha entendido que era da parte de Deus e estava apoiando a decisão dela. Mesmo assim, ela não estava muito a fim de parar, ou não estava conseguindo parar. Até que um domingo à noite, eu fui deitar, ela estava na sala assistindo televisão, eu fui deitar, coloquei lá o culto que o Michel estava pregando, e Deus fala comigo claramente, assim, muito na paulada. Fala assim, até quando você vai deixar a sua esposa me desobedecer? Falei, nossa, é o meu governo. Ela está debaixo do meu governo. Não posso deixar. Falei, Deus, desculpe, até agora. Levantei, fui até a sala, a gente conversou, falou, Deus falou comigo muito forte, não dá mais. Amanhã você vai pedir demissão. Segunda-feira você vai pedir demissão. E assim, não foi na segunda-feira, né, que tem um processo muito grande de uma substituição, mas, enfim, a partir dali, bateu-se o martelo e, de fato, ela saiu. Mas a responsabilidade era minha. A briga que ela estava vivendo, a briga que ela estava fazendo com Deus, eu já devia ter dado um fim há muito tempo, porque eu já tinha certeza no coração que era para que ela fizesse aquilo. Para que eu tinha que deixar ela desobedecer desde aquilo? E escutar isso de Deus, meus amigos, não é fácil. Até quando você vai deixar a tua esposa me desobedecer? A mulher que eu te dei. Como assim? Não é fácil. Cabeça da casa é isso. E aí a gente vai para um dos pontos mais complicados que eu entendo e que mexe muito com a nossa natureza sobre a provisão. A provisão, que nem eu falei para vocês no começo, 80% da minha vida lá em casa, eu ganhava menos do que ela. Isso mexe com a cabeça de qualquer homem, isso mexe com a masculinidade de qualquer homem, porque, infelizmente, nós temos a cultura de que quem ganha mais manda. É assim dentro da empresa, aquele que está na sala de reunião com o salário mais alto é que define. E isso vem irrigado, vocês entenderam? Isso vem para dentro da tua casa, na tua cultura. Não tem como. E como você vence isso? Como que você consegue ir adiante? E eu queria que você pensasse
em alguns cenários, e provavelmente você está vivendo um desses cenários. Primeiro, sou o principal provedor financeiro da minha casa. Ou estou desempregado, minha esposa é a provedora da minha casa. Ou estou empregado, mas ganho menos que a minha esposa. Ou ambos estão desempregados. Como que a gente consegue, dentro dessa visão, ser o cabeça da casa e ser o líder da casa? Gênesis, novamente. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe responda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves, aí vem a parte do trabalho de Adão, né? Todas as aves do céu o Senhor trouxe ao homem para ver como eles o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo desse seria um nome do ser vivo. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma costela, fechou o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então disse o homem: esta sim é osso do meu osso, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E eles se tornarão uma só carne foi uma chavinha dentro de casa. Foi uma chavinha. A gente traz, ou pelo menos eu trouxe, não vou colocar você nessa, mas a gente traz da cultura do cristianismo muito ligado isso ao sexo. Quando a gente se torna um só após o casamento. Você acaba associando isso ao sexo. Mas é muito mais que isso. Quando você volta aqui e vê que ele foi tirada do osso e da carne dele e foi feita a mulher, o próprio Adão fala: essa mulher saiu de mim. E aí, depois o autor de Gênesis fala que a mesma coisa acontece com você quando você se casa. Você se torna um com a sua esposa. O que quer dizer esse se torna um com a sua esposa? Amigo, é um só. Você é um só em tudo. E o que quer dizer isso e o que leva a isso na vida financeira? Isso quer dizer que o seu sucesso, consequentemente, é sucesso da sua esposa. Isso é muito forte. E se tiver alguma coisa que você tem que aprender hoje, aprende isso. O seu fracasso é o fracasso da sua esposa. O sucesso da sua esposa é o seu fracasso. E o fracasso da sua esposa é o seu fracasso. O sucesso da sua esposa é o seu sucesso. E o fracasso da sua esposa é o seu fracasso. Quando você começa a tirar isso do papel e a vivenciar e acreditar nisso, as coisas mudam dentro de casa. Não importa mais quem ganha mais. Importa quem está fazendo sucesso, está trazendo sustento e está fazendo uma coisa só. O sucesso dela é o meu sucesso. E acreditem, eu vivenciei isso durante alguns anos. Abdicando, talvez, do meu trabalho. Eu também, graças a Deus, estou numa multinacional e tenho uma carreira, mas, por muito, eu tive que retardar o meu crescimento profissional, porque era mais esperto e mais lógico da minha parte fazer com que ela crescesse antes. Por quê? Porque o sucesso dela é o meu. Acabou. Acabou. Agora, no momento que eu fracasso, eu faço ela fracassar e o peso é maior. Você passa a ter uma relação diferente com os teus fracassos. Ambos vão fracassar um monte, mas ambos vão se recuperar melhor quando entendem isso. O fracasso é natural, mas ambos vão se recuperar quando entendem isso. E como ser um na vida financeira? Você pode não concordar com isso, mas deu certo lá em casa e deu certo em alguns lares que a gente pôde ajudar. E é um pouco polêmico, mas vamos lá. Primeiro, como ser um na vida financeira? Não existe duas contas correntes. Uma conta corrente, apenas. Fintechs, só pode ter um nome, beleza. Então, os dois têm acesso a essa mesma conta corrente. Traga à luz
as suas finanças. Não vem com essa de esconder. Estou conseguindo juntar dinheiro, vou esconder, porque senão minha esposa gasta tudo. Isso mostra uma incompetência dentro de casa. Vida financeira é para os dois. Ou pior, vou esconder porque eu gasto muito. Aí você é incompetente 2 vezes. É assim. É assim. Não existe separação de boletos de conta. Ela paga o carro, eu pago a escola. Aí ela deixa de pagar o carro e você vai para cima dela e começa a brigar com ela. Não existe. É uma entrada só. Vocês são uma conta corrente. O que entra é dos dois. Acabou. Isso fica muito forte quando a gente fala na parte de dízimos. Vamos para o princípio de que dizimista não tem nem discussão. Como é que é o dízimo lá em casa? Soma a entrada dividido por 2 e já era. Dedica, entrega. Tem um relatório financeiro aqui na igreja, você vai ver lá, divididinho. Não importa qual momento de vida que estamos, não importa quem está ganhando mais ou menos. Entrou na conta dos dois. Acabou. Acabou. Tragam isso às claras. E não existe divisão de objetivos financeiros. Se você não consegue dividir com a tua esposa um sonho, poxa, quero uma Ferrari. Convence ela, vai atrás. A hora que ela comprar a ideia, você vai ter a tua Ferrari. Ela quer uma bolsa da Gucci, sei lá. O quê? Compra a ideia dela, vai atrás, faz acontecer. Os sonhos do casal têm que ser o mesmo, se não o parecido. O que você pode discutir são as prioridades. Não, beleza, vamos viajar primeiro, depois a gente vê a bolsa. Não, beleza, vamos privilegiar o estudo das crianças, depois a gente vê o carro. Aí sim, mas vocês discutem lá e a tua última palavra acaba sendo a válida. É um pouco complicado, muitas pessoas se complicam nisso. Por que trazer à tona e deixar claro a tua vida financeira? De todos os divórcios que existem, mais de 45% dos divórcios, a razão é traição financeira, e não o que a gente imagina da traição carnal. A vida financeira do casal leva ao divórcio. Por que traição financeira? Porque muitas vezes a dívida que o cara fez e não contou, ou ao contrário, a dívida que a esposa tem, contraiu, se enrolou, não tem as contas à clara, e por aí vai. Traz aí para a tua realidade, e para aquilo que você conhece. Eu tive um amigo em São Paulo, você olhava para o casal 10, não tinha o que falar, você falava casal, não é de novela, né? Casal de Bíblia. Os caras são exemplo. Conviver com eles eram da liderança dos jovens, quando eu fazia parte da liderança dos jovens, convivia com eles estavam juntos. Pouco tempo atrás o cara se enforcou. Por quê? Contraiu dívida na empresa, não tinha como, não falava para a esposa, não contava para a esposa, se viu numa situação desesperadora, não aguentou. Muita coisa junto com isso, mas o principal motivo é isso. Deixou a esposa numa situação sem o marido, a esposa começou a descobrir tudo que ele tinha de dívida, deixou uma esposa endividada e desesperada, e com 3 filhas para criar. Traga à luz as suas finanças. Cris, você não conhece a minha esposa acha que o cheque especial, lá, o limite de cá, é salário. De novo, cara, traz para aprender, traz para perto, ensina, mostra, vai junto, vai dar problema, vai dar briga em casa. Cara, antes briga esse problema, mas vai para a batalha junto, cai em oração, faz Deus transformar, Deus faz um milagre aqui. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também. Muitas vezes a gente é o errado. Muitas vezes. Eu cresci naquele ambiente que eu falei, mas meu pai chegava e entregava o dinheiro para minha mãe administrava. E eu fui para o casamento com isso. E ela com o casamento, com a visão de que eu não quero nem saber de finanças, se vira. E aí? Vamos aprender junto, então. O que você sabe fazer de bem, o que eu sei fazer melhor, e a gente vai fazendo junto. Não esconda a vida financeira. É um dos pontos mais complicados.
O que mais? O papel do homem é ser provedor. Não se abstenha. Mais e mais o homem tem se fugido desse papel. Quando a gente fala de ser provedor, não é... Lembra que eu falei, a conta bancária é uma só, não importa. Só que quando vem a crise, quantos e quantos vão para o sofá? E a esposa vai fazer bolo, vai vender Avon, vai fazer não sei o que lá, e ela sai. Não é o papel dela, é o teu papel. O cara que tem que ter 2 empregos, a pessoa que tem que ter 2 empregos dentro de casa é você, não é ela. Se você for à luta e ela te auxiliar, falando, tá bom, eu vou lá fazer o bolo, você vende? Beleza, vocês estão juntos nessa. Mas não permita que ela tome essa responsabilidade. Ela não nasceu para isso. Ela não foi criada para isso. A gente viu em Gênesis isso. Ela não foi criada. Isso é uma responsabilidade sua. Agora, se ela não enxerga isso dentro de você, ela vai tomar isso para ela, porque ela tem filho para criar e ela é leoa. Ela vai se virar. Você tem que demonstrar isso dentro de casa. E pior, se você não é o provedor e se você não cuida da tua família, Paulo diz em Tessalonicenses, se alguém não cuidar de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Qual que é não existe pecadinho, pecadão, mas qual que é o pecado que acaba com a salvação? Negar a fé. E olha o que Paulo está falando. Se você não cuida da sua própria família, principalmente a de casa, você negou a fé. Meu, não tem como. Não tem como. Isso é muito sério. Estou acabando. 34 minutos, beleza. Conclusão. Mulheres fortes, dominantes, são as líderes de casa, que são as líderes de casa, em algum momento da vida vai cansar, pois não faz parte delas, o que eu acabei de falar. Não faz parte delas, elas não nasceram para ser isso. Está lá em Gênesis. Elas nasceram para auxiliar e corresponder. Ela pode estar líder da tua casa, mas uma hora ela vai cansar. Eu tive isso dentro de casa. Até alguns momentos que eu não entendia esse tipo de liderança, ela teve que abrir o bico e falar assim, não estou aguentando, esse papel não é meu, vira homem. E escutar isso não é bom. Não é bom. Uma mulher forte e dominante na vida profissional não quer tomar decisões dentro de casa. Em casa, ela quer ser governada. Não caia nessa. Ela vem com a ânsia, ela traz isso. Ela pode dominar o mercado de trabalho dela, ela pode dirigir 1000 pessoas. Não tem uma mulher que fala assim, não, em casa eu quero fazer isso também. Não tem, você não acha. No fundo, em casa, ela quer ser paparicada, ela não quer tomar a decisão da que pizza ela vai comer. Ela quer que você tome essas decisões. E com isso ela vai te respeitar mais. Com isso, ela vai ser submissa à luz da palavra de Deus. Acho que acabei. Queria contar 2 historinhas para vocês, no restante também, do que eu acabei... Estava aqui no meu draft, aqui, acabei não falando para vocês. Mas processo de submissão da esposa, ela pode te infernizar dentro de casa para algumas coisas. Estava sossegado, nós tínhamos uma casa paga, ganhávamos bem, uma vida financeira estável, começamos a viajar, a curtir a vida uma vez por ano, tínhamos filhos, só que ela começou a se desgastar, porque nós morávamos no Moçonguê, e naquela época as vans escolares não iam lá para o Moçonguê pegar as crianças. Ela tinha que ir toda hora do almoço buscar as crianças e levar para a escola. Eu trabalho em Araucária, ficava mais difícil para mim, e ela tinha que fazer esse trajeto. Começou a incomodar, ela começou a ficar exausta,
porque ela tinha uma vida profissional muito ativa e tinha que parar para vir buscar as crianças e levar. E ela começou, Cris, vamos sair daqui. Meu, a gente é sossegado por natureza. Estava bom, para que eu vou querer? Está tudo pago, deixa quieto. Vamos continuar viajando. E isso foi, até que ela falava, e ela tinha absoluta condição de poder fazer. Ir atrás de um apartamento, e comprar, chegar em casa com a decisão, ó, é só você assinar. Mas, a partir do momento que a gente foi construindo essa relação de submissão, mérito absolutamente dela, e isso faz parte dentro de casa para a tua liderança dar certo, essa parte de submissão tem que dar certo, mérito dela, ela teve paciência suficiente, até a hora que eu falei, não dá mais. Quando eu falei, não dá mais, nossa, ela abriu um sorriso de uma hora para outra. No dia seguinte, eu tinha 6 propostas de apartamento dentro de casa. 6. Para olhar, falando, não, já vi aquele, já vamos naquele outro, já vamos naquele. Ótimo, beleza. Odiava ver aquilo. Mas enquanto eu não falei, vamos, não foi. Faz parte do sucesso dentro de casa. Faz parte do sucesso. Dentro disso ainda, escutem as suas mulheres. De maneira nenhuma sejam pedra de tropeço na vida espiritual delas. Não façam isso. Mas sejam, ao contrário, apoio apoio na vida espiritual delas. Tem mais um slide aqui que eu acho que é importante. E dentro disso, escutem as suas mulheres, porque ao sair da minha casa, foi um desafio gigantesco, porque para onde o apartamento que a gente veio, o valor era 2 vezes mais do que a minha casa. E eu já estava confortável. Eu não queria mais me meter em dívida. Para quê? Já fiz, né? Já venci. Hoje eu tenho um patrimônio valendo 3 mais do que eu tinha. Se fosse pela minha cabeça, galera, eu estava lá na minha casinha quietinho, tinha torrado talvez uma grana em viagens e tudo mais, e talvez não tivesse a segurança para a minha aposentadoria que eu estou construindo para ter uma segurança maior. Não tem mal nenhum em você escutar a sua mulher. Não tem mal nenhum em dar o passo dessa de falar, pô, tá certo, vamos junto nessa aí que eu acho que faz sentido. Ela é parceira, ela é uma só. O teu sucesso é o sucesso dela. A minha aposentadoria está um pouco melhor por causa dela, só que a aposentadoria dela vai ser um pouco melhor. Não faz sentido a gente jogar contra, ir contra. E como que a gente, principalmente, lidera uma esposa forte dentro de casa? Através do exemplo. Que exemplo? Jesus falou, o que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. João 13, 15. O que Jesus fez? Aí a gente vai para Mateus 6, 33. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É fácil. Cara, joelho no chão. Joelho no chão. Se entregue a tua casa, dedique a tua casa, dedique a tua esposa, dedique os teus filhos. Não vai ser fácil. Mentira falar para você que é tranquilo fazer tudo isso. Foram 23 anos, bons 23 anos, que eu tenho mais momentos bons do que momentos ruins. Mas os ruins, amigo, é punk, é pesado. Para que vivenciar isso? Vai atrás da fórmula. Pega alguém que já vivenciou e fala, e aí, e aqui, isso aqui e tal, faz aqui, me ajuda aqui. Vai atrás da multidão dos conselheiros. É melhor ser 2 do que 1. É melhor ser em manada somos. Tem uma multidão de conselheiros aqui. A gente é tonto. Minha esposa não pode ver esse negócio. Mas ela fala que você não gosta de parar para perguntar endereço. Para logo, pergunta lá e vai lá se você está sem o GPS. Pergunta logo o que você quer perguntar. Pede ajuda logo. Vai ser mais rápido. Fica querendo fazer pelas próprias forças. Aí depois você volta para casa e ainda vê uma carinha assim de... Te falei? Passa por isso não, amigo. Vai logo e faz. Que Deus abençoe vocês. Valeu, Cris. Bênção, irmão. Que legal, hein? Bênção demais. Gente, nosso tempo está
avançado, eu falei com o Cris aqui que a gente ia dar o privilégio para ele, para a gente poder ouvir e receber o melhor possível, tá bom? Como o Gerson disse no começo, a experiência da mesa ela é super importante para a gente. Então, hoje você não tem mais do que 10 minutos, tá? E eu fui anotando algumas coisas aqui, não dá nem para colocar na tela agora, tá bom? Então, se você quiser bater um papo aí, são 10 minutinhos para a gente falar sobre isso. Eu pensei em algumas coisas. Primeiro, como liderá-la sem brigar? Conversa sobre isso aí na sua mesa. Líderes de mesa, anota aí para você bater um papo, tá bom? Outra coisa, tá? Então, a primeira foi como liderá-la sem brigar, tá? Uma das dicas ele deu logo aqui agora no último slide dele, tá bom? Como liderá-la sem brigar. Outra, quais os 3 P's que definem o papel dos homens? Só para a gente guardar, cara, senão a gente esquece. Quais os 3 P's que definem o papel dos homens? Tá? Que ele mencionou aqui. Então, guarda aí. Última. Como as suas experiências com Deus podem te ajudar na liderança da sua casa, na liderança da sua esposa. Tá bom? Você vai conversar, vamos conversar 10 minutos hoje, não vai dar nem tempo de todo mundo falar. Então, assim, curtinho, tá bom? Cada um fala um pouquinho e a gente vai trocar um pouquinho de experiência sobre isso. No final, a gente vai fazer uma oração, porque todo mundo aqui precisa dessa ajuda de Deus, tá bom? Vai lá, conversa um pouquinho então. Como tudo que é bom dura pouco. Pelo menos é isso que o ditado diz, né? Que dura pouco, mas não, né? Diante de Jesus tudo é bom, não dura pouco não. Preciso te pedir para começar a encerrar o bate-papo, a gente vai orar junto aqui. Então, se alguém ainda não falou, quer falar, dá a oportunidade agora rapidinho. Em mais 2 minutinhos a gente precisa encerrar aqui, junto, tá legal? Se você já encerrou o bate-papo, faz uma oração na mesa. E a gente vai terminar junto aqui daqui a pouquinho. Legendários. Aí. Boa, né? Eu também sou legendário. Eu não venho fardado, mas tá na alma. Queridos, vamos lá, tá na hora da gente encerrar aqui. Primeiro eu queria ouvir você aqui. Você foi abençoado com essa palavra essa noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Cris, pelo bate-papo, pela palestra aqui. Eu tenho algumas informações úteis para você que acho que é legal. A primeira delas é que o Cris já disponibilizou o PowerPoint para a gente, tá bom? Então, atenção, se você está vindo pela primeira vez, você não está inscrito no nosso grupo de WhatsApp, você precisa passar lá com o Robson, com a Ademir, o pessoal lá da recepção, para deixar um nome com eles. Por quê? Porque é lá no nosso grupo de WhatsApp que a gente vai, então, compartilhar
essa palestra para você poder ter essas informações, ok? Não fica de fora, você pode receber essa benção. Segunda coisa, que eu gostei demais, ele disse assim: te vira, irmão. É tua responsabilidade. E aí eu quero te dizer o seguinte: a igreja quer te ajudar a crescer, tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, o nosso Legacy aqui é um programa continuado de crescimento espiritual para os homens. Começa aqui no Legacy. Depois do Legacy, o segundo passo é montanha, legendário, para quem ainda não é. Depois do legendários, terceiro passo, cada homem um guerreiro, que é o nosso trabalho de mentoria com aqueles que já foram para a montanha. Então, se você acabou de voltar da montanha, aguarda, porque vão abrir novas vagas no Cada Homem é um Guerreiro. Por enquanto ainda não tem, mas você tem que dar esse passo. E o Cada Homem é um Guerreiro é só para quem já foi na montanha, ok? E depois, eu quero te dizer que a gente, como ministério de famílias na igreja, tem muita coisa que pode ajudar você. Segura aí que o papo já acabou. Deixa eu conversar aqui, senão você não me escuta. Olha só. Se você quer continuar, nós temos classes na nossa rede família para ajudar. Ok? Homem ao Máximo é uma delas. Como o Cris falou, você quer ajudar a tua esposa, mulher única, outra classe dessas. Outra coisa, vocês querem como casal, entender como é que vocês podem trabalhar finanças. Tem curso Crown de finanças, tem casamento e dinheiro à maneira de Deus. É um dos outros cursos que a gente tem aqui, tá bom? Para vocês. Quero ajuda para poder educar melhor nossos filhos. Nós temos o curso AGE, que é 100% nosso, feito aqui pela igreja, ou Educando Filhos à Maneira de Deus, outro curso que pode ajudar vocês. Então, não fica de fora, você pode continuar crescendo. Como é que você faz? É fácil, só anota um número, 3091-4358. Tá bom? 3091-4358. Esse é o telefone da nossa secretaria. Você vai dizer: eu queria fazer uma das classes da Rede Família. E a gente tem classes aí de 2 em 2 meses. A gente já tem uma rodando. Precisamos ver se vai ter mais uma esse ano ainda ou não. Mas você pode pegar essas informações lá. O pastor Lelo é o nosso líder nessa área. Você pode continuar crescendo. Amém? Deu para entender? Cara, é responsabilidade tua. Corre atrás. Tá bom? Você não está sozinho nessa. A gente quer te ajudar a continuar crescendo, ok? Agora a gente quer orar. Vamos terminar aqui orando. Por quê? Porque esse desafio é nosso. Uma das coisas que o Cris falou e que mexeu bastante aqui comigo é: olha, a esposa infeliz dentro de casa, insatisfeita dentro de casa, é culpa tua, que não governa, cara. Eu falei: poxa, tá aí, a liderança é minha. E eu creio numa coisa: mulher não tem dificuldade de seguir um líder que é um homem de Deus em casa e que está interessado, cara. Que é trabalhador, que batalha e que luta. O problema é seguir o homem que fica o tempo todo sentado no sofá, ou o homem dos mais novos, geração um pouquinho mais nova, que gosta de videogame, fica lá o dia inteiro no videogame. E tem, hein? E tem, né? Tá? Cara, vai à luta. Busca a ajuda de Deus, te vira aí, tá? E Deus vai te honrar e vai te abençoar. A gente vai terminar orando. Dalton, tem mais uma para fechar a música? Então, o pessoal do louvor já pode chegar. A gente vai orar. Nessa oração que a gente vai fechar aqui, orando por nós, como liderança nas nossas famílias, eu quero também destacar aqui a nossa oração pelo Ademir. O Ademir é gente nossa, líder nosso aqui junto com a gente. Ele perdeu o pai aí recentemente, essa semana, e amanhã ele tem um exame importante aí também para investigar aí algumas coisas relacionadas à saúde dele. A gente quer orar por isso, para Deus dar paz, dar tranquilidade e abençoar com saúde, tá bom? Vamos orar, gente. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Deus, eu não quero ser um líder meia boca. Eu escutei o Cris falando das lutas para mudar de casa. Pô, estava bom lá, já estava tranquilo. Rapaz, eu também tenho 23 anos de casado. E eu demorei muito tempo para conseguir lutar pela casa própria. Só porque tinha diferença
entre o meu ideal e o ideal dela. E chegou um dia que ela disse, eu vou desistir desse negócio. Eu falei, não desiste, peraí. Deus tem algo para nós nesse negócio. Mas vem cá, você precisa entender a realidade. Nós não vamos conseguir determinadas coisas. Não é questão de falta de fé. A gente precisa procurar algo que caiba direitinho dentro daquilo que Deus está nos dando. E o melhor Ele vai fazer depois. E foi só depois de uma conversa que eu chamei e disse, não, vem cá, então vamos resolver isso. Ela disse, ok. E ela sempre procurava um monte de apartamentos e lugares para a gente morar. Mas depois dessa conversa, ela começou a chegar com algumas coisas que estavam dentro das nossas possibilidades. E Deus deu a bênção. E foi desafiador? Sim, está sendo? Tá. Mas Deus abençoou. E Deus fez milagre. Porque ia um pouquinho além, né? Desafio é desafio. Ia um pouquinho além. Mas Deus deu. Só que o homem tinha que, em algum momento, levantar e dizer, vem cá. Eu me interesso pelo teu sonho. Preciso te ajudar a entender como é que vai funcionar. E assim foi. Cada um vai ter a sua experiência. Só não vamos poder deixar de cumprir o nosso papel. Deus nos criou para isso, cara. Então te vira, luta pela tua casa e pela tua família, faz o teu melhor. E hoje a gente vai se colocar na presença de Deus, vai pedir misericórdia, vai pedir graça, vai pedir força, poder, unção, para a gente cumprir o nosso papel. Amém? Fecha os olhos aí, vamos orar. Deus, nós estamos encerrando o nosso encontro hoje aqui, agradecidos, Deus, pela palavra que a gente recebeu, pela oportunidade de compartilhar nas nossas mesas o grande desafio que é a gente liderar a nossa casa. É desafiador. Por vezes, parece muito mais fácil a gente ficar acomodado. Mas isso, o Senhor não nos criou para isso. O Senhor nos criou para liderarmos, para agirmos, para termos opiniões, palavra, para conduzirmos o nosso lar. E nós pedimos agora do Senhor graça, poder, direção, unção. Vem com porção dobrada do Teu Espírito sobre cada homem neste lugar, para que a gente possa cumprir bem o nosso papel diante do Senhor. E como ouvimos aqui, vamos prestar conta daquilo que fizemos. Deus tem misericórdia de nós. Perdoa porque muitas vezes não fazemos com a dedicação que deveríamos, mas queremos, a partir de hoje, honrar o Senhor cumprindo bem o nosso papel. Deus dá uma bênção especial de unidade. Nós ouvimos aqui a unidade de mente, de coração dentro da nossa casa, e que ao invés da gente competir, a gente lembre que o sucesso de um é o sucesso do outro. Deus abençoa, 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 abençoa com toda a sorte de bênçãos cada lar aqui nesse lugar. E Deus, nós te pedimos até por aqueles que ainda não estão casados e estão entre nós. Obrigado pela oportunidade de trazer palavra que pode abençoar lá na frente. Que o Senhor abençoe as escolhas deles, as decisões deles, que sejam grandes homens de Deus dentro do seu lar, da sua casa e nessa sociedade. Amém. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite e te pedimos bênção do Senhor para essa semana. Vai com a gente, nos ajuda. E Deus, que cada homem aqui lembre que não está sozinho. Mesmo na mesa, nós estamos aqui abraçando uns aos outros para cumprirmos bem a nossa missão. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.